Em nossa jornada na vida, somos confrontados diariamente com a hipocrisia em nossas interações diárias. É um desafio que exige sabedoria e discernimento para ser enfrentado de forma eficaz, sem criar alvoroço, mas testemunhando o amor e a verdade de Cristo. É sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Como lidar com a hipocrisia e falsidade que vemos todos os dias? Como devemos nos comportar ao nos deparar com esse tipo de situação? Além de abordar esse tema, no final da nossa mensagem vamos orar por você que anda até mesmo estressado e irritado com tanta hipocrisia ao seu redor, seja na sua família, no seu trabalho, na mídia e até mesmo na sua igreja. Por isso, se quiser participar dessa oração, fique conosco. E por favor, pare agora e preste atenção no que eu vou falar. O nosso canal procura espalhar a mensagem de Deus para as pessoas. E para que essa mensagem seja difundida pelo YouTube e mais pessoas possam ouvi-la, é essencial que você que está nos ouvindo agora curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, pois só assim o algoritmo da plataforma irá recomendar este vídeo para mais e mais pessoas. E além disso, você também receberá notificações sobre mais mensagens e orações de fé que publicamos sempre aqui. Tendo dito isto, vamos à nossa mensagem, primeiramente falando sobre a natureza da hipocrisia. A hipocrisia, em sua essência, é a discrepância entre o que se professa e o que se vive. É não viver o que se prega, é não praticar aquilo que você fala para os outros fazerem ou ter duplos padrões, de acordo com a sua conveniência. A hipocrisia é uma máscara que esconde as verdadeiras intenções e motivações do coração. A hipocrisia pode se manifestar de diversas formas, como julgamento dos outros, orgulho, fofoca, busca por reconhecimento, manipulação para benefício próprio e a falta de compaixão. Jesus, em seus ensinamentos, condenou veementemente a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época. Ele denunciou suas práticas de ostentação, legalismo e falta de amor ao próximo. Os fariseus, que eram os mestres da lei na época de Jesus, eram os principais indivíduos que viviam na hipocrisia. Até mesmo quando Jesus fazia um milagre incontestável, como quando curou um homem que tinha a mão ressequida, os fariseus, por não quererem perder sua influência e poder na sociedade da época, procuraram eliminar Jesus, ao invés de enxergarem o bem que foi feito, que o homem foi curado. A hipocrisia se manifesta dessa e de outras formas, e pessoas hipócritas, em vez de viverem a fé de forma autêntica, se preocupam em manter as aparências e seguir as tradições de forma superficial. Mas qual impacto a hipocrisia pode ter na sociedade? A hipocrisia em todos os lugares causa grande dano, tanto para as pessoas individualmente quanto para a comunidade como um todo. Ela mina a credibilidade não apenas da pessoa hipócrita, mas também do grupo do qual ela faz parte. Por exemplo, se um homem diz que defende os valores da família, mas trai a sua esposa, ele não é apenas um hipócrita, mas se torna alguém que faz, pelo simples fato de ser homem, com que todos olhem para os outros homens que defendem os valores familiares como hipócritas. Isso também ocorre com pessoas que se dizem cristãs e que professam a fé em Deus. Se um líder ou uma pessoa de destaque no mundo cristão é pega em corrupção, adultério, estelionato ou até mesmo abuso, ela não apenas está sendo hipócrita, como também está colocando esse rótulo em outros líderes e fiéis cristãos que não vivem na hipocrisia. Quando as pessoas percebem que as palavras e as ações dos líderes não se alinham com o que pregam, elas se desiludem e podem até mesmo abandonar a fé se não tiveram um encontro real com Deus. É por isso que uma das coisas que Jesus mais destacou em seu ministério terreno foi a hipocrisia, e deixou bem claro que haveria hipócritas em todos os segmentos da sociedade, inclusive entre os cristãos. Na verdade, Jesus não apenas falou que haveria escândalos provocados por pessoas hipócritas, como disse que esses escândalos seriam inevitáveis. Sim, Jesus disse isso, mas também ele deixou bem claro o que aconteceria com essas pessoas. Veja o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que
que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Este aviso do Senhor Jesus não veio por acaso. Ele sabia que haveria pessoas hipócritas, mas ele também nos avisou que não devemos nos deixar levar pelas atitudes de quem é hipócrita. Se deixarmos que a hipocrisia das pessoas traga estresse ou até mesmo a decepção em nossa vida, nos tornaremos mais preocupados em julgar os outros do que em amar e servir uns aos outros, e podemos perder até mesmo a nossa salvação. A unidade, que é um dos pilares da vida cristã, é quebrada, e a vida se torna uma competição e rivalidade. Diante desse desafio, como podemos combater a hipocrisia de forma eficaz, sem criar tumulto, mas demonstrando o amor e a verdade de Deus? A resposta está em seguir o exemplo de Jesus, que confrontou a hipocrisia com graça e verdade. Vou dar agora 5 dicas de como lidar com a hipocrisia. Número 1. O autoexame e o arrependimento. O primeiro passo para combater a hipocrisia é olhar para dentro de si mesmo e reconhecer as áreas em que estamos sendo hipócritas. Sim, ninguém é perfeito e estamos sujeitos a sermos hipócritas também. Por isso, antes de ver a hipocrisia dos outros, é preciso ter a humildade de admitir nossos próprios erros e buscar o perdão de Deus. O arrependimento genuíno nos leva a uma transformação interior e nos capacita a viver de forma mais autêntica. Número 2. Amor e compaixão. Em vez de julgar e condenar os outros, devemos buscar amá-los e compreendê-los. Alguém pode perguntar: como é possível amar uma pessoa hipócrita? Amar não significa ser conivente com o que a pessoa fez de errado. Pelo contrário, Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E amar, nesse caso, não significa necessariamente a convivência, mas sim o ato de saber que a hipocrisia daquela pessoa é resultado de uma vida longe de Deus e que ela também precisa se voltar para Ele. O amor genuíno nos leva a perdoar, a ter paciência com as fraquezas dos outros e a buscar a reconciliação. E mesmo quando a reconciliação não for possível, colocar a vida dessa pessoa nas mãos de Deus em oração. Número 3. Humildade e servidão. O orgulho é um dos principais motivadores da hipocrisia. Para combatê-lo, precisamos cultivar a humildade e o espírito de servidão. Jesus, mesmo sendo Deus, foi humilde e veio ao mundo como servo. Mesmo sendo Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele lavou os pés dos seus discípulos e nos ensinou a servir uns aos outros com amor. Número 4. Verdade e transparência. A hipocrisia se esconde nas sombras da mentira e da dissimulação. Para combatê-la, precisamos viver na verdade e ser transparentes em nossas relações. Devemos ser honestos conosco mesmos, com Deus e com os outros. A verdade, mesmo que dolorosa, nos liberta e nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e com o próximo. E número 5, a oração e a dependência de Deus. A luta contra a hipocrisia não pode ser vencida com nossas próprias forças. Precisamos buscar a ajuda de Deus em oração. A oração nos fortalece, nos guia e nos capacita a viver de forma autêntica. A oração também nos ajuda a lidar com situações de injustiças provocadas por pessoas hipócritas. Devemos ter sempre a consciência de que Deus é justo e fará justiça. Por isso, é essencial depender apenas de Deus para nos transformar e nos usar como instrumentos de sua graça. Ao vivermos de acordo com os princípios de Deus, nos tornamos testemunhas vivas de sua verdade e amor. Nossas vidas se tornam um reflexo de autenticidade e de integridade que ele demonstrou. Nosso exemplo silencioso, mas poderoso, pode inspirar outros a buscar uma vida mais genuína e a abandonar a hipocrisia. Lembremos sempre que a luta contra a hipocrisia é uma jornada contínua. Não somos perfeitos, mas podemos buscar a santidade e a transformação a cada dia. Que possamos ser instrumentos de cura e reconciliação, levando a luz de Deus para um mundo quebrantado pela duplicidade. Busque viver uma vida autêntica, refletindo a imagem de Cristo em tudo o que fizer. Faça o seu melhor para ser reconhecido como uma pessoa de integridade, que ama a Deus e ao próximo de todo o coração. Dessa forma,
por meio do seu testemunho silencioso, mas poderoso, você levará outros a conhecerem a Deus e a experimentar a verdadeira liberdade que Ele oferece. Quero agora orar por você, que tem vivido e convivido com situações de hipocrisia, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, ou até mesmo em suas próprias atitudes. Se você reconhece que a hipocrisia tem, de alguma forma, influenciado a sua vida para pior, seja através dos seus próprios atos ou por causa da hipocrisia dos outros, convido você a orar conosco agora. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual, feche os seus olhos. Se não puder fazer isso, apenas concentre-se em concordância com a oração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus entramos na Tua presença em oração agora. Em primeiro lugar, para agradecer pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Que possamos sempre absorver e praticar aquilo que o Senhor nos fala através da Tua palavra. Eu oro agora por essa pessoa que está me ouvindo neste momento, em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, no trem, ou onde quer que ela esteja, e tem sofrido com a hipocrisia das pessoas. Ela tem até desanimado na fé por ver pessoas que pregam uma coisa, mas vivem outra. Pai, eu peço que o Senhor proteja o coração dessa pessoa agora contra qualquer investida do diabo, tentando fazer com que ela enxergue todos com maus olhos, apenas porque uma pessoa cometeu um erro. Peço que o Senhor também alivie essa pessoa que não necessariamente deixa os maus olhos dominarem sua vida, mas que acaba se estressando e se irritando muito ao se deparar com injustiças cometidas por pessoas hipócritas. Que o Senhor possa colocar o teu escudo no coração de cada um que é atingido pelas consequências da mentira, da falsidade e da hipocrisia, e faça a tua justiça prevalecer na vida de quem crê no Senhor e vive de acordo com a tua vontade. Pai, eu oro também por essa pessoa que me ouve agora e sabe que precisa mudar, não mais tomando atitudes hipócritas. Que ela tenha consciência de seus erros, se arrependa e viva a mudança real e genuína em sua vida. Dá a ela o teu perdão e a tua graça. Nós entregamos qualquer situação provocada pela mentira e falsidade de alguém hipócrita e que tenha prejudicado essa pessoa que nos ouve agora. Faça a tua justiça acontecer e prevalecer. Temos a certeza e confiança de que o Senhor é bom o tempo todo, mesmo em um mundo cheio de falsidade e hipocrisia, e nos dá o teu favor para termos paz interior, mesmo em meio a guerras. Entregamos a nossa vida em tuas mãos e agradecemos, na certeza de que o Senhor já nos ouviu e já nos atendeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, se você orou conosco agora, respire bem fundo e receba a paz de Deus que excede todo entendimento. Se quiser pedir mais orações por você ou pela sua família, escreva seu pedido de oração nos comentários e não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para continuar recebendo nossas mensagens e orações de fé. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Todos sabemos que Deus é bom. E tenha certeza disso, Deus é bom o tempo todo. Mas há uma realidade que poucas pessoas sabem, ou se sabem, ignoram. Assim como Deus é bom o tempo todo, o diabo é mau o tempo todo também. Não quero aqui dar ibope para ele, mas você não tem como vencer um inimigo que não sabe que existe ou não sabe como ele trabalha. É por isso que no vídeo de hoje vamos falar como o diabo trabalha para não apenas trazer problemas em nossas vidas, mas nos fazer pensar que as coisas ruins que acontecem não são causadas por ele. Vamos orar também pela proteção de Deus na sua vida, para que nenhuma armadilha do mal chegue até você. Por isso, fique ligado nesta mensagem até o final
E aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal, assim como ativar o sininho para receber mais mensagens de fé. A luta entre o bem e o mal é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o dia em que a serpente usada pelo diabo enganou Eva no jardim do Éden, ficou muito claro que Satanás age com astúcia e sutileza para nos afastar de Deus. Embora seja mais comum pensar nos ataques e nas investidas demoníacas como algo barulhento, óbvio e escancarado, a realidade é que, na maioria das vezes, o mal opera de forma discreta, se infiltrando em nossas vidas de maneira sorrateira. O diabo não vai aparecer como vemos descrito em muitas histórias na literatura ou na mídia, de vermelho, com 2 chifres, um garfo e uma cauda. Pelo contrário, veja o que a Bíblia diz sobre o que Satanás é capaz de fazer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se Deus nos fala isso na Bíblia, é porque Ele sabe que no dia a dia as forças do mal podem se disfarçar como se fossem do bem. E isso é algo que tem muito a ver com os tempos que vivemos. Com a quantidade de informações à nossa disposição através da internet, da TV e outros meios de comunicação, é comum vermos movimentos e mensagens que propagam coisas que a princípio podem até parecer boas, mas são armadilhas para atrair as pessoas que não sabem como o mal trabalha. Certa vez, vi um grande pregador dizer a seguinte frase que é de fato muito verdadeira: o grande engano dos últimos dias não será o mal descarado, e sim uma forma do bem, que descaradamente é má aos olhos de Deus. Por isso, como cristãos verdadeiros e vigilantes, é crucial reconhecermos as artimanhas do diabo para proteger a nossa fé. Ao contrário do que se pensa, tentações diretas ao pecado descarado podem ser até mais fáceis de identificar e resistir, mas são nas situações do cotidiano, nas pequenas concessões que fazemos, que a voz enganosa do mal se torna mais perigosa. Vejamos alguns dos disfarces que o diabo usa para nos desviar do caminho e da vontade de Deus. A primeira é a dúvida semeada. Em um dos confrontos mais emblemáticos que teve com os fariseus, Jesus deixou claro que a mentira e a dúvida são plantadas pelo mal. Veja o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das armas favoritas do diabo é a dúvida plantada sutilmente em nossas mentes, e ele planta essa dúvida através da mentira. Ele pode nos fazer questionar as promessas de Deus, distorcer a interpretação da Bíblia ou nos fazer duvidar do nosso próprio valor como filhos de Deus. Quantas vezes já passou na sua cabeça que você jamais conseguiria vencer uma ansiedade, uma preocupação, um problema financeiro ou até mesmo ser curado de uma doença? Se alimentarmos essas dúvidas, corremos o risco de nos afastar da fonte da verdade e da vontade de Deus para nós. Se uma voz diz em seu pensamento que você não consegue vencer a ansiedade, saiba que essa voz não vem de Deus. Se essa mesma voz diz que você é uma pessoa problemática e que jamais dará certo na vida ou nos relacionamentos, isso é a dúvida sendo semeada pelo mal de maneira sutil para anular a sua fé. E veja bem, na maioria das vezes, essas dúvidas virão junto com situações que aparentemente dão base a elas. Parece até verdade. É como a passagem que conta sobre quando trouxeram até Jesus um pai cujo filho era cometido por um espírito mudo que o fazia se debater, espumar e ranger os dentes violentamente. Veja o que Jesus perguntou ao pai do menino e o curto diálogo entre eles, em Marcos capítulo 9, versículos 21 ao 27. Perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio,
ajuda-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele." E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: "Morreu." Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Repare que havia uma dúvida naquele pai, pois ele disse a Jesus: "Se tu podes alguma coisa, nos ajude." E Jesus imediatamente combateu aquela dúvida com uma palavra de fé: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Nisso o pai admitiu sua dúvida, mas mesmo assim pediu a Jesus para o ajudar na sua falta de fé. Esse foi o gatilho que fez com que aquele menino fosse liberto daquele espírito maligno. Meu amigo e minha amiga, todos nós já duvidamos de Deus um dia. Que atire a primeira pedra quem nunca se perguntou se Deus nos ouvia ou não. Mas se nos voltarmos para Deus e pedir a Ele que nos ajude e nos dê sabedoria para vencer o mal, Ele promete que nos ajudará mesmo na situação mais complicada da vida. O diabo não quer isso. Ele quer que você continue duvidando de si e até mesmo de Deus, que é o Criador do universo. Então, vou dar um conselho simples para você, mas eficaz. Se tiver dúvida, duvide da dúvida. Não dê credibilidade a ela e saiba que pela fé você tudo pode. O segundo ponto pelo qual o diabo trabalha é o desânimo e o desperdício de tempo. O tempo é um recurso precioso do qual o diabo se aproveita. Ele pode nos bombardear com distrações inofensivas à primeira vista, como horas excessivas nas redes sociais, apegos a jogos eletrônicos ou maratonas de séries de TV. Essas atividades em si não são o problema. O problema começa quando deixamos de fazer coisas essenciais para desperdiçar o tempo precioso que Deus nos deu para crescermos na vida. Pare para pensar nisso que vou falar agora. Não sei que dia do mês ou da semana você está ouvindo essa mensagem, mas ela foi gravada no dia 29 de abril de 2024. Esse dia que estou gravando, 29 de abril, nunca mais voltará. Que dia é hoje que você está ouvindo esta mensagem? Pense, diga o dia agora aí. Esse dia nunca mais vai voltar. Por isso, é importante que você faça bom proveito do seu tempo para o seu crescimento pessoal e principalmente espiritual. O diabo adora nos fazer perder tempo. A maioria de nós já ouvimos o ditado: mente vazia, oficina do diabo. Ele é verdade, pois ao não usarmos nosso tempo sabiamente, abrimos uma porteira para que o diabo entre e faça da nossa mente a oficina dele. Combata isso buscando sempre algo bom para fazer. Não que você não deva descansar, pelo contrário, o descanso é algo que Deus estabeleceu para restaurar nossas forças físicas, mentais e espirituais. Mas jamais deixe o ócio ser o seu padrão de vida. Veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. A terceira maneira pela qual o diabo trabalha é através da racionalização do pecado. Isso é muito importante. Uma vez fisgados pela isca da tentação a fazer algo errado, desde uma mentirinha que pensamos que não vai fazer mal a ninguém, até os mais graves dos atos que desagradam a Deus, o diabo tenta nos convencer de que ceder a ela não é algo assim tão grave. Ele diz: todo mundo erra, ou Deus é misericordioso e vai te perdoar, ou é só dessa vez. Essa minimização do pecado nos leva a uma perigosa zona de conforto, onde gradativamente nos afastamos da vontade de Deus, dando assim espaço para o mal agir em nossas vidas. Não pense que algo é certo apenas porque todo mundo faz. Tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora também passaram pela situação que vou descrever a seguir. Quantas vezes, quando éramos crianças ou até mesmo adolescentes, nossos colegas de escola nos chamavam para fazer algo ou ir em algum lugar específico. Isso já aconteceu comigo. Meus amigos me chamavam para sair à noite,
onde muitas vezes eu poderia ficar sujeito aos perigos desse mundo. Eu pedi à minha mãe se podia ir. Quando ela via que o lugar não era bom ou a situação não era das melhores, ela me dizia um sonoro não. Meu primeiro argumento era: mas todo mundo vai. No que minha mãe respondia prontamente: você não é todo mundo. Nossos pais sabiam que não era porque todos os nossos colegas faziam tudo de errado que nós deveríamos fazer também. Claro que na época eu achava ruim, pois queria me divertir com meus amigos, queria fazer o que todo mundo fazia. Mas hoje vejo o quão importante foi minha mãe me ensinar isso. O mesmo se aplica com o pecado. Não é porque todo mundo apenas mora junto sem se casar que você deve fazer o mesmo. Não é porque todo mundo mente que você deve mentir também. Não é porque todo mundo dá o famoso jeitinho brasileiro para se dar bem que você deva fazer isso. Seja a luz no meio das trevas. Seja a diferença. No início é difícil, mas saiba que se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. E depois você vai tirar isso de letra. Quero orar agora por você que tem sido atacado pelos maus pensamentos, pelas dúvidas, pelo desejo do pecado. Quero orar também por você que talvez já se encontra agindo de acordo com o mal, mas quer se arrepender e se voltar para Deus hoje. Se for possível, e se você não estiver exercendo nenhuma atividade agora que necessite de sua atenção visual, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença neste momento, primeiro para agradecer pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Que esta semente de fé possa brotar e crescer no coração de cada um que nos ouve agora. Pedimos que o Senhor venha nos cercar da Tua presença de tal maneira que nenhum ataque do diabo nos atinja. O Senhor disse que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria. Por isso peço que o Senhor venha rodear e envolver essa pessoa que nos ouve neste exato momento, esteja ela em casa, sem conseguir dormir, no trabalho, sem conseguir completar seus objetivos, seja na rua, ao meio do caos do dia a dia, e proteja essa pessoa com o Teu poder e o Teu escudo. Peço também que o Senhor venha eliminar toda semente de dúvida e que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. O Senhor não é um Deus de pau, de pedra, de metal. O Senhor tem olhos que vê, o Senhor tem ouvidos que ouve, o Senhor tem mãos que movem em nosso favor em tempo real. Por isso, Pai, mova agora a Tua mão em nossas vidas e repreenda qualquer atividade do mal, seja uma inveja, um desejo mal jogado por alguém que não gosta de nós. Nós repreendemos o diabo e toda a força do mal agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor nos aceita agora. Nos arrependemos de nossos pecados e por isso pedimos perdão. Declaramos o Senhor Jesus como nosso único Salvador e aceitamos o sacrifício que o Senhor fez na cruz como suficiente para nos dar a salvação da nossa alma no porvir e a vida abundante aqui na terra. Eu entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora, Pai, nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor já ouviu e respondeu a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Se você orou conosco agora, escreva amém nos comentários. Meu amigo e minha amiga, depois dessa oração, respire fundo e receba agora a paz de Deus. Saiba que enquanto você colocar Deus à frente da sua vida, nenhum mal poderá te tocar. Ande com Deus e Ele andará com você aonde quer que você for. Se essa mensagem te tocou e se você quer receber mais mensagens como esta, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Em nossa jornada nesta vida, devemos sempre buscar viver em paz com Deus, com as pessoas e com nós mesmos. Porém,
sentimentos negativos como o nervosismo e a irritação podem surgir no nosso caminho, tornando a jornada mais árdua e distante da felicidade. Se deixarmos esses sentimentos dominarem o nosso dia a dia, haverá uma grande possibilidade disso afetar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. É necessário compreender, à luz da fé, como esses sentimentos nos prejudicam e como podemos superá-los. E é sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Você tem perdido a paciência com facilidade? Isso tem transformado você em uma pessoa que você sabe que não é? Talvez sua natureza seja ser uma pessoa amorosa e calma, mas devido a problemas do dia a dia, que muitas vezes nem são tão grandes como parecem ser, você destrata as pessoas ao seu redor e se enerva com facilidade. Por isso, vamos orar por você, que sente que pode ser uma pessoa melhor e não quer mais deixar o nervosismo e a falta da paciência dominar a sua vida. Então, fique conosco até o final dessa mensagem. Coloque seu pedido de oração nos comentários. E se você conhece alguém que sofre com esse mesmo problema, envie o link para essa pessoa para que ela possa ouvir essa palavra e receber essa oração também. E se você ainda não fez, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais mensagens de fé. Agir de maneira irritada e nervosa é extremamente comum no mundo que vivemos hoje. O que mais vemos nas ruas, na mídia e na TV são atitudes de outras pessoas que dão motivos aparentemente justificáveis para reagirmos de maneira grossa e ríspida. Somos humanos, cheios de imperfeições. Estamos sujeitos a isso. É como diz o ditado, ninguém é de ferro. Realmente, mas a palavra de Deus não diz que temos que ser de ferro, mas ela nos fala sobre a perseverança. O dicionário define a perseverança como a característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica, pertinácia e constância. Às vezes, usamos a perseverança para lutar por algo físico, como um trabalho, a abertura de um negócio, uma casa ou até mesmo uma vitória em uma competição. Mas a perseverança vai muito além do que os olhos podem ver. Ela se aplica também em não desistir de ser uma pessoa melhor, mesmo com todos os defeitos que possamos ter. É importante perseverar e não perder o ânimo de seguir na decisão que você tomou de não ser mais uma pessoa nervosa e que se irrita com facilidade. Deixe-me falar da importância de ser tardio em se irritar e das consequências que a própria Bíblia fala sobre quem se irrita com facilidade. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Veja que essa passagem fala que quem tem um gênio ruim certamente sofrerá consequências. E ainda diz que devemos deixar que ela sofra, até para que aprenda a não ser assim. Certamente você já conheceu uma pessoa irritada e carrancuda que a cada palavra que você fala a ela devolve 2 de grosseria. Com certeza, você procura evitar ter contato com pessoas assim, pois sabe que elas não são amigáveis. E não são apenas os que ficam irritados o tempo todo que afastam pessoas de si. Pessoas que aparentemente não são nervosas, mas se irritam com facilidade, acabam dificultando os relacionamentos que elas têm com pessoas próximas, pois nunca se sabe quando algo pode ser feito ou falado a irritará. O nervosismo e a irritação podem parecer coisas comuns, mas são sentimentos muito perigosos. Por isso Deus nos alerta contra o perigo de alimentar a raiva e a irritação. Quando permitimos que a ira permaneça, ela pode se transformar em ressentimento e mágoa, contaminando o nosso coração, nos fazendo ser grossos com as pessoas ao nosso redor e principalmente nos afastando da nossa comunhão com Deus. A irritação impulsiva e descontrolada só trará consequências negativas. Palavras proferidas no calor da raiva podem ferir profundamente os que nos cercam e causar danos difíceis de reparar. A ira também nos leva a tomar decisões precipitadas e equivocadas, prejudicando tanto a nós mesmos quanto aos outros. Por fim, em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, somos advertidos. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir,
mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. A raiva nos faz perder a paciência e a capacidade de ouvir com atenção. Reagimos de forma impulsiva, sem refletir sobre as causas da irritação e as possíveis soluções. Dessa forma, se torna impossível alcançar a justiça de Deus, que se baseia no amor, no perdão e na compaixão. Mas como podemos vencer a ira, o nervosismo, a irritação e construir uma vida na fé de maneira mais serena e feliz? Comece reconhecendo que você precisa ser a pessoa mais calma e se irritar menos. Não é que você jamais irá se irritar. Até Deus se irritou com a reclamação do povo de Israel no deserto. E Jesus se irou ao ver os mercadores vendendo seus comércios na porta do templo. Mas você deve ter consciência que nada justifica sua irritação e atitudes grosseiras resultantes dela. Aprenda também quais situações ou pessoas costumam te irritar. Ao identificar esses padrões, você poderá se preparar para reagir de forma diferente. Outra arma poderosa na luta contra o nervosismo e a irritação é a oração. Ela é um instrumento de cura e transformação. Peça a Deus que te dê forças para controlar a ira e que te conceda a mansidão de Deus. É importante lembrar também que se você pedir paciência a Deus, Ele certamente te dará. Mas não se esqueça que junto, Ele dará também a oportunidade de exercer essa paciência. Afinal, como você saberá que Deus te deu a paciência que pediu, sem que passe por uma situação que tem tudo para te deixar irritado? E persevere para desenvolver em você a paciência de maneira natural e não aquela paciência agressiva em que você até faz algo para a pessoa que te irrita, mas faz questão de mostrar essa suposta paciência. E lembre-se, a falta de paciência é um terreno fértil para o diabo trabalhar. Você também deve perdoar. Às vezes, a irritação está ligada a mágoas e ressentimentos do passado. Perdoar quem te feriu não é esquecer o que aconteceu, mas sim libertar o seu coração para seguir em frente. Você deve também focar nas coisas boas da sua vida, cultivar a alegria e a paz interior, deixando menos espaço para a irritação. Você tem contas para pagar? Problemas para resolver? Pessoas difíceis para lidar? Todos temos. E nem sempre as coisas acontecem de acordo com o que planejamos. Então, pense da seguinte forma: se o plano não deu certo, mude o plano e não o seu humor. Não deixe os problemas do dia a dia roubarem a sua paz. Você verá que dessa maneira, até os problemas serão mais fáceis de resolver. É importante aprender a expressar os seus limites e vontades de forma clara e respeitosa. A assertividade permite resolver conflitos com maturidade, sem precisar recorrer à raiva. Não compre batalhas que não são suas. O mundo é cheio de injustiças, e talvez, até por você ser uma pessoa que procura fazer o bem e praticar a justiça, você se irrita quando vê alguém tendo atitudes más e injustas, e por não poder fazer nada, acaba se irritando, não apenas com quem fez o mal, mas até mesmo com as pessoas ao seu redor, que nada tem a ver com a injustiça que a outra pessoa praticou. Essas são batalhas que não cabe a você lutar. Entregue essas situações nas mãos de Deus e deixe que Ele faça a justiça. Ele nunca falha. Se cultivar essas atitudes, você estará caminhando para uma vida mais leve e feliz. Lembre-se, a raiva é um sentimento humano, mas não precisamos ser escravos dela. Com a ajuda de Deus e a nossa perseverança, podemos transformar essa raiva em domínio próprio, mansidão, perdão e compreensão, tornando o nosso convívio mais harmonioso e a nossa jornada com Deus mais leve. Quero orar agora por você que reconhece que precisa da ajuda de Deus para vencer o nervosismo e a irritação. Talvez você não aguenta mais ser essa pessoa que sempre se irrita, às vezes até de maneira aparentemente justificada, mas não quer mais ser assim. Vou orar por você também que tem lidado com pessoas que têm sido grossas e nervosas com você, mesmo sem um motivo aparente. Então, se você não estiver exercendo alguma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se não puder, apenas concentre-se em concordância
e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para orar por todas as pessoas que estão sendo afetadas pelo nervosismo e a irritação. Eu oro por essa pessoa que tem sentido muita raiva de tudo e de todos. Ela até já tentou lidar com sua raiva através de terapias, de medicamentos e nada resolveu. Pai, eu oro pelas pessoas que já quase cometeram atos impensados e que poderão resultar em consequências irreversíveis na vida delas e dos outros. Pai, vai agora de encontro com a alma e o espírito dessa pessoa. Coloca o teu espírito de mansidão e domínio próprio. Faz com que essa pessoa tenha consciência de que essa irritação e essa raiva que ela sente não resolverá nenhum problema. Pelo contrário, apenas trará consequências ruins nos relacionamentos, na saúde e até mesmo na alma dela. Repreende toda a voz e todo espírito do mal que fala no ouvido dessa pessoa, instigando ela a ter mais raiva e se sentir cada vez mais nervosa, mesmo em situações sem importância. Eu oro, Pai, por essa pessoa que nem dormir consegue direito de tanta irritação e nervosismo que ela tem sentido ultimamente. Que a luz do Teu Espírito Santo possa limpar toda mágoa, toda raiva e todo ressentimento e colocar a paz que transcende qualquer entendimento, e que ela possa deitar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila e calma. Pai, eu oro também agora por essa pessoa que não sofre ela mesma com o nervosismo em si, mas sofre com as atitudes de pessoas que não conhecem a paz e têm atitudes raivosas e irritadas com ela. Repreende também a voz que fala na cabeça dessa pessoa que não adianta ser calma e ter paciência, pois ela só toma pancadas. Traz agora o teu consolo e a tua paz. Dê também sabedoria para que ela saiba como reagir de acordo com a tua vontade a uma situação de distrato de alguém, ainda mais se quem foi grossa com ela tenha sido alguém muito próximo de quem ela jamais esperava essa reação. Pai, conforta e dá a tua sabedoria, que ao terminarmos essa oração, toda raiva, toda irritação e todo nervosismo também acabe e seja extirpada da vida dessas pessoas. E que a mansidão, o domínio próprio e calma venham prevalecer nas atitudes e comportamentos dessa pessoa todos os dias. Não somos perfeitos, Pai, e sabemos que jamais seremos, mas queremos buscar essa perfeição mesmo assim, para que possamos glorificar o Teu nome através de nossas atitudes. Então nos ajuda nessa jornada, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, na certeza que o Senhor já nos ouviu e já nos atendeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz, a sabedoria e a mansidão do Espírito Santo em sua vida agora. Se você orou conosco, escreva amém nos comentários, para que possamos continuar orando mais ainda por você. Creia que Deus te ouviu e te respondeu, e persevere nessa mudança. Mesmo que ninguém acredite em você, não desista. Deus acredita em você e isso é o mais importante. E se você se identificou com essa mensagem hoje, compartilhe o link pelo WhatsApp ou outro aplicativo para que mais pessoas possam ouvir a palavra e receber essa oração também. E não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação de novas mensagens de fé para você e para a sua família. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.